Milagre na obediência. Seja bem-vindo, meu irmão, mais a esse devocional Pão Diário, minha irmã, alimento espiritual para a sua vida. Esse então é o tema para esse devocional de hoje. Você aplique a obediência em sua vida. Novamente eu falo, tema milagre da obediência. A obediência, ela é uma chave que abre portas que a força humana jamais conseguiria. Muitas vezes esperamos ver um milagre antes de obedecer, mas Deus nos chama a obedecer antes de ver. Lá em João capítulo 2, versículo 5, a Bíblia nos diz, lá nas bodas de Caná, que a Maria, mãe de Jesus, diz aos seus servos: fazei tudo o que ele vos disser. Ou seja, fazei tudo aquilo que Jesus disser. Esse é o ensinamento para a nossa vida, a qual Maria falou para os discípulos de Cristo. E foi essa simples instrução que precedeu o primeiro milagre de Jesus, o primeiro milagre de Cristo, a transformação da água em vinho. O milagre não começou quando o vinho apareceu, mas o milagre começou quando alguém decidiu obedecer. O alfabeto cristão, obedecer. Lá em Lucas, capítulo 5, no versículo 5, na NVI, Nova Versão Internacional, a Bíblia nos diz assim, que Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem estás dizendo isso, vou lançar as redes. Então o que eu vejo com isso? Obedecer é reconhecer que Deus sabe o que faz. Mesmo quando nós não entendemos o caminho, Deus sabe o que faz. Pedro também experimentou isso quando Jesus lhe pediu para lançar as redes, após uma noite inteira de trabalho que fora frustrado. Foi um gesto de fé que parecia impossível, vem acontecer. Foi um gesto de fé que trouxe o impossível a ser possível. E os peixes vieram, abarrotaram a rede. O barco se encheu. E o coração de Pedro foi transformado. Muitas vezes, meu irmão, muitas vezes, minha irmã, quero dizer para você que o milagre que tanto nós pedimos a Deus, ele está ali do outro lado, do lado de uma simples obediência, ao lado de um passo guiado por Deus. E o reino de Deus, ele se move por fé. A fé verdadeira, ela se manifesta na prática, ela se manifesta no sim que nós damos a Deus todos os dias, sem questionamentos, sem medos, quando nós obedecemos a sua palavra, quando nós obedecemos o seu ensinamento, nós declaramos com as nossas ações e confiamos mais no que ele diz do que nós vemos. Temos a confiança, ou seja, temos a fé, temos a certeza, temos a convicção. Em Lucas capítulo 17, versículo 21, as escrituras dizem: nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Antes de transformar o mundo ao nosso redor, o reino de Deus, ele precisa transformar o nosso ser interior. O agir de Deus, ele começa
no nosso coração. Ele começa no coração do ser humano. Ele começa na forma como pensamos, na forma como sentimos, na forma como reagimos. O reino de Deus não é apenas uma promessa futura, mas uma realidade presente, que molda quem nós somos por dentro, hoje, para sempre. É de dentro de nós que Deus planta os princípios do seu reino, como o amor, o perdão, a justiça, a fé, a paz, entre outras coisas. Quando nós deixamos que o Espírito Santo governe os nossos pensamentos, as nossas atitudes, nós começamos a manifestar o reino de forma natural no nosso cotidiano. O que muda não é apenas o ambiente, mas muda o nosso olhar e nossa reação sobre ele. A transformação do interior, ela é o maior milagre que podemos experimentar. Milagre da transformação, do novo nascimento, da salvação. Quando o reino de Deus floresce dentro de nós, nós passamos a refletir o caráter de Cristo, como olharmos a um espelho, o caráter de Cristo em nós. Em Romanos capítulo 14, lá no versículo 17, as Escrituras nos falam. Paulo diz assim: porque o reino de Deus, ele não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino é uma realidade espiritual, meu irmão. É uma realidade espiritual, minha irmã. Ele começa no coração rendido a Cristo e se expande através da vida obediente à sua palavra. Mateus, capítulo 13, lá no verso 31 e 32, diz assim a palavra de Deus que contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce torna-se a maior das hortaliças e transforma-se numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer ninho em seus ramos. Veja bem, meu irmão, olha que palavra linda. Jesus comparou o reino de Deus a uma pequena semente de mostarda. Essa parábola, ela nos ensina que o reino, muitas vezes, ele começa de forma imperceptível, mas carrega dentro de si o poder de uma grande transformação. O que hoje parece pequeno, o que hoje parece insignificante, pode, com o tempo, tornar-se algo muito grandioso nas mãos de Deus. Deus valoriza os começos humildes. Veja lá em Zacarias capítulo 4, versículo 10, onde está escrito: quem despreza o dia dos pequenos começos? Quem despreza o dia dos pequenos começos? O reino, ele cresce no tempo certo, no ritmo certo e com raízes profundas, alicerçadas em Cristo. Nosso papel é plantar, nosso papel é regar, nosso papel é confiar. A fé é como essa semente de mostarda, invisível à primeira vista, mas capaz de mover montanhas, quando cultivada em constância. As pequenas atitudes de obediência, as pequenas atitudes de fé, são as sementes que Deus usa para revelar a sua glória. Um simples ato de perdão, uma oração silenciosa, um gesto de amor, são coisas que têm o poder de germinar e florescer no reino. Quando nós confiamos, meu irmão, quando nós confiamos, minhas irmãs, nas pequenas sementes que Deus planta em nós e trabalhamos com amor sobre elas, nós entendemos que o milagre não está no tamanho do início, mas na fidelidade do caminho e a persistência até a chegada da onde a gente quer estar. O reino de Deus é um reino vivo,
É um reino dinâmico e ele começa agora, em nosso coração, no nosso sim diário a ele. Amém, meus queridos? Então que você faça dessa palavra uma palavra para a tua vida. O reino de Deus pode começar de forma imperceptível, mas que com o tempo vai amadurecendo e as pessoas vão vendo Cristo como um espelho na tua vida, agindo de forma a te abençoar e agindo através da tua vida para abençoar outras pessoas. Esse foi o nosso devocional Pão Diário, Milagre da Obediência, alimento espiritual para a sua vida. Vamos ficando por aqui com essa mensagem da palavra do Senhor. Voltamos amanhã, querendo Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Deixe teus comentários, curta, compartilhe essa palavra. Vamos expandir o reino de Deus a mais pessoas para que elas venham ser abençoadas com uma palavra vinda do trono da graça. Deus abençoe a vocês.